Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. O final do ano chegou e nesta época muita gente se dedica a fazer um balanço da própria vida. Por isso nós trouxemos um pensamento sobre esse tema. Antes de concentrar esforços em uma competição, se esforce na avaliação dos riscos e do prêmio. Certifique-se de que vale realmente a pena o investimento de energia antes de dispensá-la em maior quantidade. Quando o interesse é o avaliador dos homens, das coisas e dos eventos, a avaliação é quase sempre imperfeita e pouco exata. E lembre-se, todo bom desempenho começa com objetivos claros. Está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje, você acompanha as últimas atividades da greve dos técnicos tributários da Cefim. Após a execução do acordo judicial firmado pelo governo do estado, o Sindisaúde espera uma negociação para o plano de carreira dos servidores da saúde. A audiência de conciliação não dá resultado e a Polícia Civil mantém a greve por tempo indeterminado. Mais uma vez, os servidores da Polícia Civil, os peritos criminalísticos e os delegados de polícia em greve foram às ruas protestar. Sindicef faz assembleia para tirar dúvidas dos servidores e dar andamento ao processo do Plano Bresser. Sinjur discute os problemas dos servidores do Poder Judiciário em assembleia e não descarta uma greve no próximo ano. Trabalhadores em educação aprovam a proposta de pauta de reivindicações para 2013. A categoria pede reposição salarial e alguns itens que não entraram no plano de carreira. A assessoria jurídica do Sintero solicita audiência com o Tribunal de Justiça para tratar do pagamento dos precatórios. E os sindicatos discutem o projeto de lei da transposição. Se é melhor aprovar em regime de urgência ou se é melhor apresentar emendas. Tudo isso e muito mais você vê agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. A greve dos técnicos tributários da Cefim já passa de 90 dias. A categoria reivindica o cumprimento do acordo firmado pelo governo ainda no primeiro semestre. Só que o governo vem tratando a situação com descaso. Nesta semana, os grevistas, liderados pelo Sintec, voltaram a fazer manifestações na Assembleia Legislativa. Da parte do Sintec, o movimento continua por quanto tempo for necessário. Já foram realizadas manifestações nos locais de trabalho, atos públicos e várias tentativas de negociação. Os técnicos tributários da Cefim reclamam que o governo firmou um acordo com a categoria, mas se recusa a cumprir. Eles querem, principalmente, o reconhecimento das funções de técnico tributário e a redefinição da produtividade. O governo vem tratando a situação com descaso. Em nova manifestação na Assembleia Legislativa, a direção do Sintec denunciou a falta de vontade do governo para resolver o problema. Estamos a 90 dias de greve e, infelizmente, o governo ainda não resolveu a nossa situação, ou seja, não cumpriu o acordo que foi feito com a categoria no mês de julho. E a categoria continua aqui na Assembleia pedindo apoio dos deputados, né, na tentativa de sensibilizar o governo para nos atender. E também estamos aqui pedindo para os deputados que rejeitem o projeto de lei 599, tendo em vista que ele é nocivo ao interesse público, né? Como já foi falado em programas anteriores, é um projeto que não atende o interesse público, né? Infelizmente, ele vai permitir a continuidade do desvio de função na Secretaria de Finanças e isso é inaceitável, né? E ao mesmo tempo que o governo tenta fazer isso, o governo se recusa a fazer o concurso para o nosso cargo, né? E o nosso secretário de Finanças tem ido nas rádios a fazer afirmações inverídicas sobre a nossa categoria, né? Chegou esse absurdo de falar que nosso cargo é nível médio, que ganhamos altos salários, né? Que giram em torno de 14 mil reais. Isso não é verdade, né? A média salarial da categoria não passa de 8 mil reais. Isso para servidores com mais de 10 anos de trabalho, né? É exigido dos técnicos tributários que os mesmos estejam constantemente atualizados da legislação tributária para atender bem o contribuinte.
temos nos esforçado muito para isso, né? Queremos apenas ser valorizados, assim como os demais servidores que também buscam a valorização, né? E é inadmissível ver hoje na Cefim só uma categoria sendo valorizada, né? A categoria dos auditores fiscais realmente não tendo o que reclamar, tem sido atendida em todas as suas reivindicações, mas a categoria dos técnicos tributários amarga uma grande defasagem salarial nos últimos 8 anos e pede que o Estado cumpra um acordo que já foi negociado, né? Lembrando que a proposta inicial que foi apresentada para o governo era de 900 pontos no adicional de produtividade. O governo entendeu que não tinha como conceder de uma vez e se prontificou em atender parcialmente, em 300 pontos. Isso foi o acordo que foi feito na mesa no mês de julho, mas até o momento não foi honrado pelo governo. Nosso sindicato já apresentou, após a última reunião do dia 5 de novembro, na Casa Civil, um novo texto substitutivo do projeto que havia sido analisado pela sala de situação, no qual foram corrigidas as inconstitucionalidades que o próprio governo havia apresentado. E, inclusive, foi mais uma vez flexibilizada a proposta, né? Para que o governo conceda esses 300 pontos somente para o ano que vem, de maneira escalonada, né? Entre os meses de março, de maio e de julho, né? E assim seria possível o governo equilibrar as finanças e atender a proposta no ano que vem. O governo está há 3 meses tentando empurrar um projeto, criando vagas para cargos administrativos dentro da Cefim e se recusa a fazer concurso para técnico tributário. A categoria hoje ela conta com 172 cargos para atender os cidadãos do nosso estado de 52 municípios. O serviço está precário. E as reivindicações que o sindicato também vem fazendo, o governo sequer dá atenção de reunir para decidir. Então, por conta dessa omissão, nós, inclusive, estamos participando de programas em rádios, em televisão, onde nós vamos levar o conhecimento da sociedade, atos irregulares, atos lesivos à administração pública que vem sendo tomado dentro da secretaria. E esses atos, eles têm causado prejuízo erário. E o governo tem falado muito de falência, a gente vê a palavra de secretários, de deputados estaduais, e a gente não vê nenhuma atitude séria da parte dos administradores do Estado em conter esses sangradores. O que a gente ouve falar é que está sendo tomado medidas, que está sendo feito estudo, mas na prática não está sendo feito nada. E o que nós queremos, há 3 meses de greve, 90 dias de greve, que a nossa categoria está paralisada, o que nós queremos do governo é que ele sinalize o cumprimento de um acordo. Foi feito um acordo e a gente entende que homem, quando faz acordo, ele tem que cumprir. Nós estamos tratando com pessoas que é para ser séria dentro da administração pública, se não para que assumir cargo de responsabilidade, se foge dessa responsabilidade e atender às necessidades dos grupos que compõem esse Estado. Por esse fato, nós pedimos até a compreensão da sociedade por esse movimento que nós estamos fazendo, que não é para prejudicar a sociedade, até mesmo para que a sociedade seja bem atendida. Depois de entrar com execução do acordo judicial feito com o governo do estado, o Sindsaúde espera que o governo cumpra o que prometeu. E parece que o governo não quer esperar uma determinação da justiça. Nesta semana, começaram os entendimentos para uma saída negociada. O principal item do acordo feito em audiência de conciliação é a reformulação do plano de carreira dos servidores da saúde. No dia 30 tivemos a primeira reunião com o secretário de saúde para tentar contornar ainda a situação, né? Tendo em vista que os sindicatos da saúde executaram aquele acordo judicial, né? E na reunião com o secretário William Pimentel, ele fará uma reunião com o pessoal do planejamento, o pessoal da Cefim, o pessoal da Casa Civil, para a gente tentar reavaliar essa situação do plano de carreira. Ele tem vontade, tem interesse de que nós possamos chegar a um acordo com relação ao plano de carreira, tendo em vista que esse plano já existe, tem que ser feita somente a revisão dele. Então, eu achei que ele está com boa vontade de resolver isso aí com os sindicatos, juntamente com as outras secretarias, para se chegar a uma equalização desses valores e que a gente possa resolver isso administrativamente. Dentro desse acordo judicial, nós estamos requerendo a insalubridade, periculosidade e outras vantagens que o servidor faz jus. Então, acredito que dentro do plano de carreira, tudo isso aí vai estar já explicitado e terá direito, quem tiver o seu direito, mediante laudos periciais e tal, tudo isso aí vamos equalizar e chegar a um consenso.
A greve dos servidores da Polícia Civil entra em seu momento mais crítico. Servidores da polícia, peritos criminalísticos e delegados de polícia cobram do governo o cumprimento de um acordo firmado em junho deste ano. Eles não querem aumento salarial, querem a regulamentação das promoções e o plano de carreira. A esperança de uma solução era a audiência de conciliação marcada para a última quarta-feira. Mas o encontro no Tribunal de Justiça foi um fiasco. No horário marcado, a direção do Sincepol estava no Tribunal de Justiça. Os representantes do governo demoraram um pouco a chegar, mas nem adiantou muita coisa. O governo não tinha nenhuma proposta a apresentar aos servidores da Polícia Civil. A expectativa do sindicato era que o governo pudesse, pelo menos, discutir o cumprimento do acordo firmado com o setor da segurança pública. Pelo acordo, o governo deveria ter encaminhado à Assembleia Legislativa 2 projetos de lei. Um deles para regulamentar as promoções na Polícia Civil e o outro para estabelecer um novo plano de carreira. A audiência não poderia ser pior. Ou seja, o governo do Estado não trouxe nenhuma proposta, certo? Estava totalmente perdido na audiência. O que a gente esperava muito dessa audiência não aconteceu. Mas a categoria, com certeza, está mais uma vez motivada ainda mais para continuar o movimento. E esperamos aí que o governo realmente, como o juiz, o desembargador deu prazo lá, dia 14 ele chega com uma proposta plausível que a categoria possa até votar uma provável proposta do governo. Diante da decepção, os servidores da Polícia Civil decidiram manter a greve. O movimento ganhou ainda mais força com a revolta da categoria. Uma manifestação foi convocada para esta sexta-feira. Chegou no limite, o sindicato dos delegados, dos peritos, juntamente com o Sincepol, resolvemos fazer essa grande manifestação. Esperamos aí contar com a compreensão da população. Nós estaremos informando a população o real motivo da nossa paralisação, já que nós, em um momento algum, solicitamos por parte do governo aumento salarial. A gente sabe que esse não é o momento, pela dificuldade que o governo passa, apesar que foi ele que criou esse momento, certo? Mas nós estamos reivindicando o que é justo, é o plano de cargos e a nossa promoção. 2 situações que em primeiro momento não onera de jeito nenhum o orçamento do Estado, que a gente sabe que o Estado está quebrado, tá? Não onera de jeito nenhum, são só situações para 2013, 2014, então não tem nada que onerar os cofres do Estado, e mesmo que onera, é simplesmente o governo demitir 30 cargos comissionados que promove 325 policiais. Então o negócio é muito fácil de resolver, basta ter boa vontade por parte do governo. A gente sabe que quem paga o pato dessa situação toda é a população, que realmente é quem paga os impostos e paga nosso salário, mas a gente não está vendo aí uma falta de bom senso por parte do governo em negociar com a categoria. São delegacias sucateadas, delegacias caindo ao pedaço, que não conseguem atender a população com dignidade. Então pedimos apoio à população de Porto Velho, sabe das condições da Polícia Civil. Os servidores do Poder Judiciário não vão desistir de lutar contra o novo horário de trabalho. As manifestações são periódicas, mas enfáticas. E não está descartada uma greve no Judiciário nos próximos meses. Desta vez, os servidores se reuniram em frente ao prédio do Tribunal de Justiça. Aproveitaram a Assembleia para protestar. Eles estão descontentes com o novo horário de trabalho, em vigor desde o dia 1º de novembro. Também reclamam a falta do pagamento da ação dos 89%. De acordo com o sindicato, existe até a disposição do Poder Executivo de fazer uma suplementação orçamentária para o Judiciário pagar a ação. Mas o dinheiro teria que ser exclusivamente para esse fim. O problema é que a administração do tribunal não estaria de acordo com essa solução. Sobre o horário de trabalho, o descontentamento vai continuar e pode até ser motivo de greve. Tudo que foi feito foi de contrassenso às próprias palavras dele. A questão do horário, eles sempre batiam pra gente que o gasto está sendo muito grande, que o Estado está passando por uma situação muito delicada, o tribunal não tem como pagar os servidores, as verbas devidas aos servidores. Em contrapartida, eles aumentam o horário com um aumento muito grande, elevado de todos os custos
administrativos, se eu não me engano, chega em torno de 7 a 10 milhões com tudo isso a mais. Enfim, nós deliberamos acerca também do recesso que está pendente também, e além dos 89, que infelizmente o nosso presidente ainda insiste em dizer que não vai pagar, e a justificativa dele, que, a grosso modo dizendo que se ele pagar ele vai ser preso, porque ele pode incorrer em improbidade administrativa, sendo que tudo isso foi uma decisão do Pleno, do próprios desembargadores, inclusive ele mesmo decidiu a favor do pagamento disso, e agora diz que não vai pagar por conta dessa desculpa de que vai ser preso. Infelizmente isso nos deixa chateado e triste, por conta das próprias palavras dele, de ter sido a favor e agora falar que não vou pagar. Nós estamos já repassando todas as nossas informações das nossas conversas com o tribunal para todas as comarcas, todos os representantes sindicais, repassando para mobilizar para uma provável greve, sim. Porque não vemos outra forma de chamar mais a atenção do nosso presidente, do nosso tribunal, para que pague somente ou faça somente o que é devido ao servidor. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindsaúde, Sindicef, Asper, Sinsempro, Sintec, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. Os servidores federais filiados ao Sindicef estão na expectativa do pagamento das ações dos planos Bresser, Collor e Verão. Nesta semana, o Sindicef convocou os servidores para uma assembleia para esclarecer alguns pontos das ações. O principal ponto é o contrato de honorários advocatícios. A assembleia foi realizada no Centro Cultural do Sindicef, em Porto Velho. Foram convocados somente os servidores federais interessados nas ações do Plano Bresser, Plano Collor e Plano Verão. Foram planos econômicos que causaram prejuízos aos servidores no início dos anos 90. Os servidores federais já ganharam a ação na Justiça, mas existe um impasse para o pagamento. A Justiça Federal questionou o contrato de honorários advocatícios firmado com o sindicato. Geralmente, quando a ação é coletiva, principalmente de servidores públicos, costuma-se apresentar uma ata da Assembleia que aprovou a contratação do advogado, com a lista de presença ou as procurações dos servidores. Outro ponto discutido na Assembleia foi o valor dos honorários advocatícios. O contrato original previa 18%. O processo que a gente está brigando já há quase 4 anos, né? Infelizmente, a União recorre, a gente vai, volta, mas a Assembleia hoje definiu de novo, né? Veio homologar os honorários do doutor Neórico, né? E também as autorizações que nós estamos fazendo, porque agora o tribunal está dizendo que só está faltando definir essa questão para mandar para pagamento. Então, hoje a Assembleia homologou de novo os cálculos que já era desde 91, feito pelo atual presidente naquele momento, que era o Gilmar Mendes. O sindicato, em 1991, entrou com ação do Plano Bresser, Plano Verão e Plano Collor para os servidores. E ato contínuo a isso foi assinado um contrato de honorários, ou seja, o advogado está trabalhando nesse processo há 21 anos. Né? E agora, na hora de executar a chamada parte de controvérsia desses valores, o juiz não recepcionou o contrato de honorários do advogado. Então nós submetemos esse contrato de honorário aqui na plenária e ele foi majoritariamente aprovado pelos presentes na plenária. Então acredito que com esse documento o advogado vai fazer um pedido de reconsideração ao juiz para que a gente possa dar prosseguimento e quem sabe ainda pagar esse processo esse ano para os nossos servidores. Os trabalhadores em educação estaduais aprovaram em assembleia a pauta de reivindicações para 2013. Os principais pontos da pauta são a reposição salarial e reivindicações que não entraram no plano de carreira. Agora, a pauta será apresentada ao governo do estado para o início das negociações. A assembleia convocada pelo Sintero foi na Praça das Três Caixas d'Água, local de muitas reuniões e palco de manifestações. Desta vez, o assunto era outro:
explicações e esclarecimentos sobre a implantação do novo plano de carreira, sobre a retomada do pagamento da licença-prêmio em pecúnia, sobre a lei dos precatórios, a transposição e a elaboração da pauta de reivindicações de 2013. Os trabalhadores em educação estaduais puderam tirar as dúvidas sobre todos esses temas. Para isso, contaram com a ajuda do advogado Hélio Vieira e com o secretário de Assuntos Jurídicos do Sintero, Nereu Klozinski. Pela primeira vez, os servidores tiveram acesso à tabela salarial da transposição. Em grande parte, né, dos profissionais, pelo menos de nível auxiliar e para o nível técnico, ele no mínimo dobra o salário. Para os professores, que ainda depende de algumas observações em que a própria lei ela dá uma dupla interpretação. Porque ou você vai ser enquadrado na referência inicial ou na referência final. E isso dá uma diferença de próximo a 30% no seu salário. No entendimento nosso também, para os professores que têm 40 horas, tem um ponto positivo, porque se na lei consta a tabela da gratificação de dedicação exclusiva, significa dizer que os profissionais da educação poderão optar pelo regime de dedicação exclusiva. Isso quer dizer que o salário, sem dúvida nenhuma, aí melhora muito mais em relação ao que o profissional recebe aqui no estado. E os federais também têm uma valorização melhor, principalmente para mestrado e doutorado, né? E tem algumas outras vantagens que ainda a gente está lutando no estado, tipo o auxílio alimentação, o auxílio saúde, independente de ser aposentado ou não, né? Então essa é uma garantia, já tem uma previsão de tabela, né, que foi resultado da negociação inclusive da greve dos servidores federais, que é para 2014 e para 2015. Então o que nós queremos de fato é que isso seja, no nosso entendimento e para nós trabalhadores de educação, é que seja aprovado o mais rápido possível e o pessoal tenha a oportunidade então de fazer esse termo de opção, que no entendimento nosso ele é um resultado muito positivo, resultado de muita luta de todos os profissionais da educação e, é claro, dos demais servidores públicos que estiveram nessa luta. Um dos pontos mais importantes foi a discussão da pauta de reivindicações para 2013. Esse mesmo tema foi discutido em assembleias realizadas em todas as regionais no interior do estado. No final, foi aprovada a pauta a ser apresentada ao governo do estado. Novamente, o principal ponto é a reposição salarial. Na sequência, vários itens que ficaram de fora do novo plano de carreira. De acordo com o Sintero, as perdas salariais acumuladas dos trabalhadores em educação estão em 24,7%. O período em que houve mais prejuízo e que mais contribuiu para essa defasagem foram os 8 anos do governo Cassol. A pauta será apresentada ao governador Confúcio Moura na próxima semana, com um pedido de audiência para iniciar as negociações. Os trabalhadores em educação compareceram no estado inteiro, nas assembleias aprovaram com muita sabedoria a pauta de 2013. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muita luta para os nossos trabalhadores em educação. Haja vista que em 2012 nós conseguimos, não foi aquilo que nós queríamos, mas conseguimos realmente. Nós não temos muito o que reclamar, porque nós conseguimos manter aquilo que foi acordado na luta, e com certeza em 2013 não será diferente. Vamos implementar as lutas, vamos estar cobrando do governo atual. Vem vindo a questão da transposição, vem vindo aí a questão salarial, então nós vamos estar atentos, vamos estar fazendo novas assembleias no início do ano, discutindo com a categoria. Então vai ser um ano de muita luta, com certeza, e muita batalha, porque a luta só está começando. Estamos com foi um ano proveitoso, e espero que 2013 seja um ano muito melhor para todos os trabalhadores da educação. Eu tenho certeza que vai ser. Os servidores estaduais estão mais próximos de receberem os precatórios, principalmente os técnicos administrativos educacionais, que aguardam o pagamento da ação do salário mínimo. Agora, com a lei dos precatórios aprovada, o Sintero começa a tomar as providências para cobrar o pagamento da ação. Sobre esse assunto, nós conversamos com o advogado Hélio Vieira, que também falou sobre a ação da isonomia dos servidores federais do ex-território. Agora foi criada a Câmara de Conciliação no Tribunal de Justiça, através dessa lei do precatório a nível de Estado. Agora possibilitou as negociações com as empresas que têm interesse em comprar precatório, ou o servidor que tem, esses valores a receber no Tribunal de Justiça através de ação judicial. O Tribunal de Justiça vai convidá-los, os servidores, sindicato, para uma negociação
e isso possibilita aí o recebimento o mais rápido possível desses valores. A termo de transação, de negociação, há mais de 33 milhões à disposição do Tribunal de Justiça e esperamos que os trabalhadores, aquele que tem um menor valor, comecem a receber. Por exemplo, o cara tem R$2.000, vai ser um dos primeiros a receberes até complementar aí os maiores valores. Mas isso é por sindicato, para respeitar a ordem cronológica, para não furar a fila. O que não pode acontecer é esse furo de fila. O Conselho Nacional de Justiça suspendeu os atos processuais. Então, o processo está paralisado e nós estamos aguardando o CNJ liberar para que aconteça as homologações dos cálculos aqui em Rondônia, para que venha a discussão desses valores e esperamos que realmente o CNJ procure aí fazer justiça com os técnicos administrativos que já estão aí há mais de 20 anos aguardando a homologação desses valores e uma data, uma previsão de pagamento, que muitos já morreram, muitos estão com problema de saúde e nós estamos aguardando aí o Conselho Nacional de Justiça dar esse posicionamento de fazer o processo andar normalmente para que aconteça aí o pagamento dos técnicos administrativos. Os servidores estaduais contratados até 87, beneficiados pela primeira etapa da transposição, já sabem quanto vão ganhar no governo federal. A diferença salarial é grande. Nesta semana, foi divulgado o projeto de lei do enquadramento e as tabelas salariais. Depois de muita pressão, finalmente o governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei do enquadramento dos servidores que serão beneficiados pela primeira etapa da transposição. Junto com o projeto de lei, vários anexos com as tabelas salariais. Um pouco confusas, mas de cara é possível perceber que o salário federal é bem maior que o salário estadual. Mas o texto da lei também gerou dúvidas. Por isso, os sindicalistas ainda não decidiram se cobram a aprovação do texto em regime de urgência ou se pedem mais tempo para uma análise jurídica do texto e para a apresentação de emendas. Por isso, os sindicalistas ainda não decidiram se cobra a aprovação do texto em regime de urgência ou se pedem mais tempo para uma análise jurídica do projeto e para a apresentação de emendas. O problema é que, se decidirem pedir qualquer alteração no texto, o projeto de lei precisa novamente ser negociado com o Palácio do Planalto. Há dúvidas em relação se a gente vai propor emendas, e isso pode atrasar a aprovação do projeto, ou se aprova o projeto do jeito que está, para iniciar a transposição o mais rápido possível, e as omissões e as questões que estejam irregular no projeto de lei de enquadramento, a gente vai buscar isso na Justiça. Então, os sindicatos estão finalizando os estudos. No início dessa semana agora, nós estaremos novamente indo para Brasília. Já pedimos uma audiência, uma reunião na Casa Civil, e eu acho que somente a partir dessa audiência na Casa Civil é que será possível a gente definir um posicionamento. Se sentirmos que a Casa Civil, com base nos argumentos fundamentados em leis, não é reivindicação, é apenas argumentos fundamentados em lei, a Casa Civil estiver disposta a negociar e encaminhar essas mudanças para o Congresso, acredito que é extremamente positivo a gente continuar nesse caminho. Se, por outro lado, o governo insistir de que vai manter a posição e que vai orientar a base aliada a defender o projeto tal como está, julgo que seria inviável a gente buscar mudança, além de ser inviável, atrasaria em muito o processo de transposição. De qualquer forma, a tranquilidade que nós podemos passar, a certeza que nós podemos passar para o servidor é que o processo da transposição vai iniciar. O governo já publicou a instrução normativa, encaminhou o projeto de lei, esse enquadramento é a partir de 2014, nós entendemos, e tem documentos firmando isso, que a transposição tem que começar imediatamente, que em 2013 essa transposição se daria com salários do Estado e em 2014 eles seriam elevados para a condição de federal. Independente disso, o Sintero, o Sincepol e o Sindsaúde já decidiram que vão entrar com ações na Justiça. Uma ação vai pedir a transposição de todos os servidores contratados até 91, inclusive os aposentados. Outra ação
vai pedir que o enquadramento com o salário federal seja retroativo ao dia 11 de novembro de 2009, data da emenda constitucional número 60. Essa ação da retroatividade também vale para os servidores que serão transpostos pela instrução normativa. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um bom fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Sintec, Ecute.